Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um tema que eu curto demais, que é a criatividade. Eu imagino que você já tenha tido a oportunidade de caminhar por alguma floresta, algum bosque, algum lugar de uma natureza mais bruta, mais selvagem, tem ali basicamente plantas e animais. Você consegue imaginar algum lugar assim, ou algum lugar que você já tenha ido que seja desse modo? Agora imagina comigo que você tivesse sido transportado magicamente para o mesmo lugar 200 anos atrás. Você provavelmente encontraria um lugar muito parecido, com árvore, com vegetação, com animais e muito parecido com aquilo que você viu 200 anos depois. Agora imagina que um homem há 200 anos atrás fosse transportado para a nossa realidade de hoje e a gente jogasse ele para andar ali em Nova York, por exemplo. Ele ia ficar absolutamente espantado com a quantidade de coisas novas que ele veria, que ele jamais imaginou. Isso nos mostra o quanto nós, seres humanos, Homo sapiens, o quanto nós modificamos o mundo ao nosso redor com as nossas criações, com tudo aquilo que a gente desenvolve a partir da nossa criatividade, do nosso pensamento, da nossa imaginação. Nós somos capazes de imaginar algo dentro da nossa mente, transportar isso em algo concreto, em algo real no nosso mundo. E essa habilidade, desde os primórdios, quando a gente estava lá nos nossos antepassados, ela foi essencial para a nossa sobrevivência. Hoje a gente tem criações extremamente sofisticadas, como por exemplo a câmera fotográfica e a internet. Mas lá nos nossos antepassados, criar uma lança, uma faca, era um material de sobrevivência para que ele pudesse lutar com grandes predadores, por exemplo. Nós não temos força física para encarar, por exemplo, um tigre ou uma outra fera como essa, mas nós tínhamos a inteligência de criar esse tipo de adereço para poder entrar num combate com uma fera como essa. Nós tínhamos habilidades sociais para formar um bando e organizar estrategicamente um ataque a uma fera como essa. Então a inteligência, algumas áreas do nosso cérebro que se desenvolveram a mais do que outras espécies acabaram sendo o diferencial que fez a nossa espécie chegar até aqui do jeito que chegou, né? Vamos pegar um outro exemplo. A gente não tinha pelagem o suficiente no nosso corpo, pelos o suficiente para se abrigar num inverno muito rigoroso, como um urso, por exemplo, possui essa pelagem naturalmente. Então, com o nosso cérebro, nós tiramos a pele de um urso para nos vestir. E essas habilidades mentais foram essenciais para que a gente sobrevivesse e chegasse até aqui. Mas depois de alguns séculos, a gente começou a usar essas habilidades para muito além da sobrevivência. E hoje, nós fotógrafos pensamos na criatividade como algo essencial para que a gente possa sobreviver no nosso mercado fotográfico. É bem importante a gente compreender a ligação da parte neurológica do nosso cérebro com a criatividade, para que a gente entenda um pouco melhor também sobre como acessar essas partes do cérebro. Os estudiosos, eles dividem o nosso cérebro de modo geral em três grandes partes. A parte do nosso cérebro reptiliano ou basal, que é a parte mais primitiva, que a gente compartilha com os répteis, por exemplo, são as que a gente acessa nos momentos de medo, de estresse, de raiva e que estão muito relacionados aos instintos de sobrevivência. A gente tem a parte límbica, que está muito relacionada à nossa parte emocional, dos nossos sentimentos, e a gente tem a parte do neocórtex, que foi o córtex que se desenvolveu por último e que é a nossa parte mais evoluída do cérebro. E por conta dela, a gente consegue criar e a gente consegue ter pensamentos mais abstratos e imaginativos. É importante a gente entender isso, principalmente porque se você quer ser mais criativo, você precisa começar a acessar mais essa parte do cérebro do que as partes relacionadas ao medo, à insegurança, à raiva, ao estresse. Imagina que você queira criar dentro de um evento como fotógrafo e naquele momento ali você se estressa por algum motivo com alguma coisa. Sei lá, o cara do vídeo passou na sua frente, o cerimonial, alguém te fez alguma coisa aconteceu, ou você criou alguma expectativa na sua cabeça. Você foi fotografar na praia, uma cerimônia, criou a expectativa de um céu limpo, maravilhoso, choveu na cerimônia, por exemplo, e por conta dessa expectativa frustrada, você se estressou. Toda vez que você se estressa, você acessa essas regiões
que estão mais relacionadas a essa parte mais antiga do cérebro. Fica difícil a tua criatividade fluir porque você não está ajudando. Toda vez que você deseja ser mais criativo, lição número 1, fique na paz, fique zen, fique tranquilo. Porque essa vai ser a melhor maneira de você criar um ambiente propício para que a sua criatividade flua. Então, para que a gente está falando desse vídeo, por exemplo? Para que falar de criatividade? Porque entendendo melhor quais os ambientes, quais as situações, quais os estados que favorecem a criatividade fluir, a gente vai ter uma maior facilidade, uma maior propensão a vê-la acontecer com o nosso trabalho, na nossa vida, de forma fluida. Resumindo, nós podemos atrapalhar ou favorecer a criatividade a partir das nossas atitudes e da nossa forma de agir. Tem algumas coisas que a gente pode fazer para facilitar que essa tal da criatividade apareça na nossa vida. E é por isso que a gente está falando dela. É por isso que eu peço para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar com seus amigos que também querem ser mais criativos. A gente já aprendeu aqui, já entendeu que se a gente criar um ambiente mais calmo, mais tranquilo, a gente favorece a criatividade e que o estado de estresse, de medo, de ansiedade, ele trava o processo criativo. O que mais eu posso fazer pela minha criatividade? Muitas vezes, na hora de trabalhar, nós que somos criativos, vou falar aqui do nosso caso como fotógrafos. A gente chega diante de um ensaio fotográfico e, naquele momento, muitas vezes os fotógrafos passam pelo famoso branco. Na hora de fazer acontecer, vem o branco e você esquece de tudo que você sabia, tudo que você pretendia fazer ali naquele ensaio. Esse estado de branco, ele pode acontecer principalmente por dois motivos. O primeiro, por um motivo emocional, você desencadeou esse processo de medo, de estresse, de insegurança e bloqueou o lado criativo do seu cérebro, o teu neocórtex não está trabalhando e sim o teu cérebro reptiliano. E uma outra coisa que pode acontecer é o teu cérebro ter encontrado uma ausência de repertório. Aqui a gente entende uma das maiores e mais importantes chaves para quem quer ser criativo. Você precisa cultivar de modo inteligente, constante, o seu repertório humano, o seu repertório criativo. Porque é a partir do seu repertório, da sua bagagem interna, que o seu cérebro vai poder criar novas ideias. E aqui a gente vai entender um conceito muito importante dentro do estudo da criatividade, que é a importância das combinações. O nosso cérebro, gente, não cria as coisas do nada, isso é um mito. O nosso cérebro, ele simplesmente combina elementos que já existem dentro dele. Basicamente, você precisa se alimentar de um bom repertório para que você crie um bom trabalho. Você precisa se alimentar de um excelente repertório se você quer ter um excelente trabalho. E o que seria esse excelente repertório? Escute músicas de qualidade, assista filmes de qualidade, se exponha a livros de qualidade, tenha relacionamentos ricos, profundos. Use a sua mente para refletir, para imaginar, para pensar o mundo, para analisar as coisas de um modo crítico, de um modo inteligente. Quando eu digo para você assistir um filme, não é simplesmente para você sentar a bunda na cadeira e assistir igual um zumbi. Eu digo para você olhar aquele filme de um modo inteligente, prestando atenção na luz, dizendo, olha que composição maravilhosa. Se você estiver em casa, por exemplo, pausa aquele momento daquela composição que você achou maravilhosa, procura gravar ela na sua mente, literalmente tire uma foto mental daquela cena e guarda. Em algum momento, durante o processo criativo, isso pode voltar porque você colocou para dentro. Nunca vai sair da tua mente, do teu olhar, algo que você primeiramente não tenha trazido para dentro. E aqui vai uma dica muito importante. Todos nós queremos ser mais criativos, mas poucos de nós fazemos alguma coisa pela nossa criatividade, a gente quer cobrar dela. Na hora de usar, a gente chega e diz, criatividade, o que você pode fazer por mim? Mas na hora de abastecer a criatividade no dia a dia, né, na hora que a criatividade fala, e agora, o que você vai fazer por mim? Muitas vezes a gente não faz nada. Então a dica é, se preocupe muito na hora de enriquecer o seu repertório e se preocupe muito pouco na hora de deixar a criatividade fluir, porque na hora de fazer acontecer, na hora de deixar a criatividade fluir, preocupação, tensão só vai atrapalhar o processo criativo. A hora de se preocupar é no treino, a hora de relaxar e deixar fluir é na hora do jogo, entendeu aí? Então, deixa fluir na hora de criar e se preocupa
no antes, na preparação, na hora de criar o seu repertório. Se expõe a coisa boa. Já dizia o mestre Sebastião Salgado e o mestre Ansel Adams, a gente não fotografa com a nossa câmera, a gente fotografa com a nossa cultura, a gente fotografa com os livros que a gente leu, os filmes que a gente viu, as músicas que a gente gosta, as pessoas que a gente ama e carrega aqui dentro do coração, as nossas experiências de vida, tudo isso vem à tona na hora da gente criar. O preparo do processo criativo, na verdade, é a sua vida inteira. Tem uma história que eu gosto bastante, ela se passa num convento de freiras e algumas freirinhas adolescentes estavam ali, elas adoravam treinar e tocar piano todos os dias. Elas tocavam 10 a 12 horas de piano todo santo dia, para se tornarem cada dia melhores. E a madre superiora desse convento sabia que tinha uma pianista que elas amavam. E a madre superiora conseguiu entrar em contato com essa pianista e chamou ela para dar uma palestra para as meninas dentro do convento. Depois de tocar, depois de palestrar para elas, depois de várias horas, uma das freirinhas adolescentes levantou a mão e fez uma pergunta para ela. E perguntou assim: olha só, a gente já está aqui há tantos anos treinando piano, 10, 12 horas seguidas, todo santo dia, e eu não vejo nenhuma de nós tocar de forma tão encantadora quanto você. Qual é o segredo? E ela disse: para descobrir isso você precisa sair do convento, você precisa sentir o cheiro de vários lugares, você precisaria se encantar de muitas outras formas, porque se a única coisa que você sabe é dedilhar as teclas do piano, sobre o que você vai tocar, sobre o que a sua alma vai comunicar na hora de tocar o piano. E aqui vem uma coisa muito legal do processo criativo e do quanto ele está vinculado com quem eu sou, quem você é, e o quanto na hora de criar, na verdade, a nossa essência e tudo aquilo que a gente viveu vem à tona. O processo criativo ele é uma grande catarse de tudo que eu sou e que eu coloco para fora através de alguma forma de arte. E aqui eu deixo uma provocação. Se eu não tivesse uma vida fora da fotografia, sobre o que eu fotografaria? Se você não tivesse uma vida fora da fotografia, sobre o que a sua alma contaria na hora de fotografar? Então isso é muito importante que a gente entenda que a gente tem que enriquecer o ser humano primeiro. A gente precisa enriquecer a alma primeiro de um bom conteúdo, de um excelente repertório, para que, por consequência, de modo natural, o seu trabalho também possa ser excelente. E aqui vem algo maravilhoso. Se você se encanta com a vontade de crescer, de evoluir como pessoa, como ser humano, como eu me encanto, entenda, se você acessa as regiões mais evoluídas do seu cérebro para ir além na criatividade, imagina só o que acontece com você como pessoa toda vez que você faz isso. Toda vez que você busca acessar as regiões mais evoluídas do teu cérebro, ir um passo além, será que a gente não está automaticamente evoluindo como ser humano nesse processo maravilhoso, que é o processo da criatividade? Para as duas coisas, tanto para evoluir no processo criativo, quanto para evoluir como ser humano, a gente tem que sair da famosa zona de conforto. Por quê? Toda vez que o nosso cérebro vai criar e acessar essa região mais evoluída, a gente consome mais energia. E existe uma predisposição das nossas regiões mais primitivas a tentar guardar, reter o máximo de energia possível em virtude da sobrevivência. Então, toda vez que a gente força o nosso cérebro a ir além, toda vez que a gente se esforça como ser humano para ir além, isso consome mais energia. Por isso a tendência da maioria, da massa, da média, daí da média vem a palavra medíocre, né? Da vida medíocre, das escolhas medíocres, a média, a massa. Por isso que a massa costuma escolher ficar no marasmo, ficar na zona de conforto, não evoluir, não prosseguir, não criar nada, seguir o status quo, seguir o que alguém já decidiu por ela. Toda vez que você não faz uma decisão pela sua vida, tenha certeza, alguém está decidindo por você. Então, se você quer crescer como profissional, se você quer evoluir sua criatividade, quer evoluir como ser humano, vamos seguir juntos, pensando, repensando, refletindo mais sobre criatividade aqui no canal. Se inscreve, curte, compartilha esse vídeo com amigos e vamos seguir. Tamo junto. Beijo no coração. Deus te abençoe.